Olá, pessoas. Nesse vídeo nós vamos tratar do realismo na literatura brasileira. O realismo ele foi um movimento artístico do final dos anos 1800, portanto, século XIX, em oposição ao romantismo, né? O nome vem dessa ideia mesma de realidade. Para o escritor realista, não fazia sentido tentar mascarar a realidade como os românticos faziam. Era preciso explorar, falar dessa realidade como ela efetivamente era, independente de ser bonita ou não. Então, o escritor realista, diferente do romântico, ele não quer idealizar nada, ele não quer mascarar nada, embelezar nada. É simplesmente a realidade como ela efetivamente é. O contexto histórico do realismo ele vai estar relacionado, no nosso caso brasileiro, ao processo abolicionista, né? É bom lembrar que a assinatura da Lei Áurea em 1888 ela foi a culminância de um processo que durou décadas. É bom lembrar que o Brasil foi o último país da região a libertar seus escravos. E quando o Brasil liberta, entre aspas, seus escravos, ele segue sendo muito cruel com esses ex-escravos, né? Por quê? Um negro ele não podia ter terras, ele não podia ser dono de terras e ele não podia receber salário. Então, o fim da escravidão, o fim, entre aspas, ele condena esse povo negro, essa população negra, à marginalidade, né? Qual seria a lógica da coisa? Bom, finalizada a escravidão e essa população negra já conhecendo o trabalho, né, das fazendas, de tudo que se tem que fazer, já dominando esse trabalho, agora bastaria dar um salário a eles, por menor que fosse esse salário, né? Dar um salário e um pedacinho de terra que ele pudesse plantar alguma coisa para ele, mas não foi isso, né? Se libertou, entre aspas, mas ele não podia ser proprietário de terras e ele não podia ter um trabalho assalariado. Porque qual era a ideia? A ideia era facilitar a entrada de imigrantes, né, quando começa esse processo de imigração, de imigrantes brancos, porque havia a intenção do branqueamento da população. Então se condenou, na verdade, essa população negra, ex-escrava, entre aspas, à morte, né, à marginalidade, à fome. Porque se não podia ter terras para plantar, se não podia ser dona de terra, se não podia ter trabalho assalariado, o que essa população ia fazer? Né? Então, em alguns aspectos, em alguns contextos, trabalhar pela comida, por um lugar para ficar, né? Ou seja, mais uma população entregue à marginalidade. Bom, nós tivemos aí também, nesse período, a Guerra do Paraguai, uma guerra que vai de 1864 a 1870. Essa Guerra do Paraguai, ela enfraquece imensamente a monarquia brasileira, né? Dom Pedro II estava no poder desde 1840. Esse período aqui é um período realmente complexo para ele, né? Administrar o país. E na Guerra do Paraguai também se fez uma outra maldade, né, que foi mandar na linha de frente da guerra, porque não era ainda aquela guerra aérea, era ainda aquela guerra, já não era aquela guerra aérea, era ainda uma guerra de solo, né, uma guerra de tiros, né, de soldados contra soldados no chão. E aí o que se faz? Se coloca essa população negra, manda essa galera para a batalha, se coloca essa galera na frente de batalha. Então os soldados com algum treinamento iam atrás, tá? E os escravos, com a promessa de liberdade para eles quando voltassem da guerra, esse pessoal ia nos pelotões da frente porque eles iam como bucha, eles seriam os primeiros a morrer. Então, enquanto os soldados, né, paraguaios estavam combatendo, exterminando esses negros, que era o primeiro grupo a chegar para a morte, o grupo de soldados tinha tempo, né, de reação. Então, ou seja, uma maldade muito grande nisso. Nessa Guerra do Paraguai também existe uma relação mais cruel, cruel no mesmo nível do Brasil, mas na Argentina, né, quando a Argentina envia também seus negros para a guerra e elimina essa população, né? Tanto que a população negra na Argentina é muito pequena, né? É um país aqui da América Latina que as pessoas que vão lá costumam se abismar com os poucos ou dependendo da região, nenhum negro que encontra.
né, justamente porque a Argentina eliminou seus negros dessa forma, né, mandando para a guerra, exterminando ali no fronte. E o Brasil também faz isso na Guerra do Paraguai, quando muitos, né, negros são eliminados ali. Bom, na economia, a questão da monocultura de exportação, né, que era o café, ainda, né, com a mão de obra escrava, e aquela oligarquia, né, no final, quando se faz efetivamente a República, né, quando se proclama a República em 1889, instala-se ali uma oligarquia do café com leite, né, em que se reveza no poder um presidente de São Paulo e um presidente de Minas Gerais, né, São Paulo café, Minas Gerais leite. E aí se cria essa oligarquia café com leite quando acaba a monarquia, né, e se instala a república. Bom, então esse é o contexto histórico. Na literatura, Machado de Assis, né, é o principal nome, evidentemente, com seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro que inicia o romantismo, né, publicado em 1881. O realismo ele dialoga com o naturalismo, que são movimentos paralelos, tá? O realismo, o naturalismo e o parnasianismo, no caso na poesia. Só que o realismo, ao dialoga com o naturalismo, só que o realismo ele está focado na população mais rica, né? Na burguesia, só que ele faz uma crítica à burguesia, diferente do romantismo, né? O romantismo defende a burguesia. O realismo ele condena, ele critica essa burguesia, mas o foco, os personagens, né, do realismo, eles são as pessoas da burguesia. E no naturalismo, as personagens são as pessoas das camadas mais pobres da população. Então, depois a gente vai ter um vídeo exclusivo tratando do naturalismo. As características principais do realismo, portanto, né, se o objetivo era falar da realidade, denunciar essa realidade, as características vão estar relacionadas a isso. É o caso de objetividade, ou seja, nada tinha a ver com ponto de vista pessoal. Não era importante, não era relevante, não era razoável o escritor colocar o seu ponto de vista ali numa análise na obra. Isso era característica do romantismo. O autor ele era o mais objetivo possível, evitando os sentimentalismos e as opiniões pessoais, né? Os sentimentos dele próprio, aflorados, como no romantismo. Crítica social é uma outra característica presente o tempo todo na obra realista. Essa crítica inclui uma crítica à hipocrisia da sociedade, né? Instituições como o casamento, como a igreja, são questionadas, né? Se mostra as hipocrisias do clero, né, da igreja, e da questão do casamento também, né? Era o casamento que tinha que ser para sempre, porque a separação não era uma coisa possível, né? Não por iniciativa da mulher. Um homem poderia até tomar essa iniciativa, mas uma mulher jamais. Então o casamento efetivamente era para sempre, independente dela apanhar ou não, independente da agressividade que era característica daquela geração. Há uma ironia, né? Uma outra característica, uma ironia refinada. Essa ironia está presente principalmente na obra do Machado de Assis, porque o Machado de Assis, que também teremos um vídeo exclusivo sobre ele é um escritor negro, mas que se autobranqueia. Tá? O Machado de Assis ele não foi autobranqueado simplesmente depois de morto, ele se autobranqueou, ele não se sentia um negro. O Machado de Assis, para sua época, ele agiu como um Pelé, né? O Pelé que é negro, mas ele não usa em momento nenhum a voz que ele tem como pessoa importante, midiática, né, com respeito planetário, praticamente, ele não usa esse espaço que ele tem em defesa do movimento negro. Pelé é um negro autobranqueado, é como se fosse. Recentemente nós tivemos um caso desse menino do futebol, esqueci o nome dele, um midiático atual, que se declarou que não era... Ele dá uma entrevista há pouco tempo atrás dizendo que não era negro, o Neymar, né? Ele ironiza, inclusive, dizendo que ele não era negro. No entanto, ele reivindica aí uma situação recente se declarando vítima de racismo. Aí, como vítima de racismo se ele não se sente negro? Né? Então, uma hora essa conta é cobrada, né?
dessa coisa de não comprar o barulho, de não vestir a camisa do seu grupo, do seu movimento. Machado de Assis foi um que não fez isso, até para se beneficiar, né? Até para ter acesso às benesses da sociedade branca, da elite branca com quem ele convivia. No entanto, ele denuncia a hipocrisia da sociedade em que viveu, né? Ele denuncia a questão, ele faz críticas significativas, né? Usando uma ironia muito legal, muito bacana, muito gostosa até de ser lida. O Machado de Assis é um grande escritor, tá? Só não pode se procurar nele uma adesão ao movimento negro, defesa do negro. Não, isso ele efetivamente não faz. Não tem isso na obra dele. Nos primeiros livros ele sequer cita a escravidão. Depois, nos outros, com alguma fama, é que ele começa a citar. Bom, há um destaque para descrições psicológicas das personagens. A descrição que se faz de Capitu, por exemplo, né, tentando se descrever Capitu com uma certa profundidade. Capitu, personagem do livro Dom Casmurro, e aí Capitu tinha olhos de ressaca. Esse olho de ressaca tem a intenção de dar ao olhar de Capitu uma profundidade muito grande, como a ressaca do mar, né, capaz de envolver. Então ela tinha olhos de ressaca. É uma análise psicológica que se faz das personagens. No naturalismo, não. No naturalismo, a análise é meio biológica, é meio doentia, até patológica, eu diria. Outra característica é a inversão dos ideais do romantismo, né? Porque o realismo critica tudo que o romantismo defendia. O romantismo, por exemplo, valorizava muito mais a religião do que a ciência. O realismo valoriza muito mais a ciência do que a religião. Então é essa a oposição. Enfoque no homem no seu cotidiano, né? O personagem realista, ele é colocado no seu cotidiano, na realidade em que ele efetivamente vive, sem mascarar isso, né? Sem dar aquela maquiada romântica, né, do estilo anterior. A linguagem é simples e objetiva, né, até porque se procura mostrar a realidade. Claro que esse simples e objetiva, quando você vai para Machado de Assis, né, a linguagem do Machado de Assis é uma linguagem clássica, e é um clássico da sua época, portanto, a gente precisa muitas vezes ter um dicionário, né, para compreender o vocabulário dele, porque no caso dele não é tão simples assim. Valorização das ciências acima da religião, né, eu já tinha comentado isso, inclusive. Bom, o realismo, ele recebe influências das teorias da época, né, das teorias científicas da época, do positivismo de Kant, segundo o qual somente o conhecimento através das ciências é válido. O positivismo não valoriza nenhum conhecimento que venha através de uma crença, de uma fé. Ele valoriza o conhecimento que venha através das ciências. O determinismo do Taine, né, esse determinismo é a ideia de que o homem ele é fruto do meio ambiente, da raça e do momento histórico. Então, às vezes, né, o momento histórico, o contexto social interfere tanto na vida de uma pessoa que ela não consegue mudar de classe social. É como se um filho de pescador tivesse que ser obrigatoriamente pescador. Dependendo da região em que você esteja, você pode contestar isso. Não, isso não faz sentido. Aqui onde eu estou gravando esse vídeo, por exemplo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, um filho de pescador aqui, ele pode não ser pescador. Mas em alguns lugares do interior do país, que outra perspectiva tem para o menino que nasce filho de pescador? Não tem. Então, né, esse determinismo, ele não é uma coisa assim ao acaso. Ele, de fato, faz sentido essa ideia determinista em determinados contextos. Também recebe influência, obviamente, do comunismo, né, do socialismo, de Marx e Engels, até porque isso é reflexo das lutas operárias daquele momento, né? E, então, por conta das lutas operárias, da exploração, das péssimas condições de trabalho, a toda aquelas ideias, né, de Marx e de Engels que vão influenciar também no realismo. E, por fim, nessas teorias, falei do comunismo, falei do evolucionismo de Darwin, né, a origem das espécies, a ideia do que somente os mais fortes sobrevivem, essas coisas assim. Bom, há também uma influência, evidentemente, do realismo europeu, né? Porque o realismo brasileiro é produto de importação do realismo europeu, que começa na França com Gustave Flaubert e o seu livro Madame Bovary, né? Que já trata de adultério,
como a obra do Machado de Assis também. Em Portugal, nós temos Antero de Quintal e Eça de Queiroz, que são autores realistas, né? E os livros do Machado de Assis são vários, né? A obra dele é muito vasta, mas tem a chamada trilogia, que são os principais: Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que são os livros mais bombados, mais conhecidos. Isso é o realismo, tá? Resumidamente, isso é o realismo. No próximo vídeo trataremos do naturalismo. E, aliás, antes de falar do naturalismo, nós teremos um vídeo específico sobre Machado de Assis e sua obra. É isso, galera. Abraço, então, para quem for abraçável. Beijo para quem for beijável. E até o próximo vídeo.